Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. 6 horas mais 25 minutos, de volta com os donos da bola da Rádio Bandeirantes para falar sobre o Corinthians. E já te pergunto, meu caro Pedro Ramiro, quem é Charles? Who is Charles? Charles Michael? Hey Charles. Charles Michael? O Carlos Miguel? Ou o Charles? Hey Charles. Que é bem encaminhado para ser o novo reforço do Corinthians. Qual Charles você prefere? Esse Charles aí. Um abraço pro Charles Vessone. Henrique Pédia, quem que é esse? É, o Charles Henrique Pédia. Ele morava, aliás, perto de casa. Trabalhou aqui na Band, né? O Charles Henrique Pédia, no programa Pânico. Mas um abraço pro Vessone, que chama o Carlos Miguel de Lord Charles Michael. Mas o time do Corinthians, que inclusive tá de olho no jogador Charles, do Midland, da Dinamarca, na verdade não é que tá de olho, já encaminhou bem a contratação por esse jogador, cerca de 7 milhões e meio de reais, 7 milhões e meio de reais, um valor que inclusive o Corinthians negociou para ter este atleta, que inclusive tem passagens pelo Ceará, jogou também no Internacional. É um atleta que é volante, pode atuar também como, às vezes em alguns momentos, como meia ofensivo. Para muitos, foi um jogador com uma passagem interessante no Ceará, mas ele tinha, até conversei com o Renato Manso, lá do próprio Nordeste brasileiro, nosso colega aqui de emissora, ele fala sobre essa situação do Charles. Fala que o Charles é um jogador que é interessante, mas ele era um pouco afobado no próprio Ceará. Então, um jogador que aparece no meio do caminho com o Corinthians. Faltam apenas alguns detalhes, mas a negociação com o clube dinamarquês já foi bem adiantada, inclusive conduzida pelo Fabinho Soldado, o executivo de futebol. Outro nome que também aparece no meio do caminho é o de Hugo Souza. A gente já tem falado dele há um bom tempo, o Neneca, que acertou empréstimo no Corinthians por empréstimo até o fim da temporada. É um jogador que, para ficar até janeiro de 2025, o Corinthians vai ter que pagar 800 mil euros, cerca de 4,7 milhões de reais para o Flamengo, por 50% dos direitos econômicos. Então, se o Corinthians está de olho nessa situação, se o Corinthians quiser, aliás, pagar por esse jogador já a partir de janeiro de 2025, terá de pagar por 4,7 milhões de reais. Esse é o valor na opção de compra. Mas pelo empréstimo, o Corinthians vai pagar 1,2 milhão de reais para ter o empréstimo por 200 mil euros. Ainda há umas questões para a finalização desse acordo, mas já é dado como certa a contratação deste jogador, que inclusive passou pelo Flamengo, pertence ao Flamengo, tem uma passagem também pelo Chaves de Portugal, mas é um atleta que chega obviamente para ser titular depois das saídas de Carlos Miguel e também do Cássio. O Donelli até tem dado conta do recado, é verdade, mas algumas pessoas o colocam ainda como um goleiro inexperiente, o que é uma verdade, porque ele tem apenas 22 anos, sabe que a idade para goleiro geralmente é um pouco mais modificada, portanto o Corinthians acaba optando por trazer mais uma opção, então deve parar por aí. O Santos acaba saindo ali da cartola do Corinthians, o próprio Tadeu, principalmente depois daquele erro do Tadeu na partida contra o Santos, né? Então isso acabou dando uma afastada do Corinthians da jogada. Agora, o que tem acontecido bastante no Corinthians e no setor político, é sobre a situação de Augusto Melo, né? Ontem o Augusto Melo... Só antes do Augusto Melo, Borja no timão? Falam do lateral esquerdo Borja, eu não tenho essa informação. Não tenho essa informação, lateral esquerdo colombiano. Eu ainda não tive a confirmação desse assunto, mas até houve a possibilidade. É um jogador que é para uma posição deficitária no Corinthians, né? É o Christian Borja, jogador que pode aparecer aí no meio do caminho. Ele pertence, inclusive, estava jogando no exterior, chegou a jogar contra o próprio Real Madrid, pertencia ao Braga de Portugal, mas está sem clube, poderia chegar ao Corinthians de forma gratuita. O problema é que muitas vezes o cara que chega de forma gratuita acaba
saindo caro, né? O próprio Craque Neto disse que não existe jogador que vem de graça, né? Você tem custos pro cara. Almoça, né, o Soler? Tem tudo isso. Né? O cara almoça lá no CT, pô. Tem o almoço, tem... Fora que, por exemplo, o caso... Lava roupa lá, né? O caso do Palácios. O Palácio é um jogador que veio sem custos. Mas tá custando bastante ao cofre do Corinthians, porque fez uma partida e vai ficar 10 meses sem atuar, né? E parabéns ao gênio que não fez os exames nele, né? Exatamente. O Soler já falou do caso do Huertas, né, Soler? Quando chegou ao Palmeiras, o Palmeiras viu que ele tinha um problema no joelho e o Palmeiras optou por não comprar, não finalizar a contratação desse jogador. E o Corinthians, ao invés de fazer um exame minucioso com o próprio Palácios, não fez, não detectou que ele tinha uma lesão crônica no joelho e acabou fechando e contratando o Palácios. Então o Corinthians